Oi, professora Paula, boa noite, tudo bem? Olá, professor Marcos, tudo bem? Boa Joia, noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá, joia. Então vamos aguardar mais uns minutinhos e tal, para ver se mais alguém entra. Perfeito. O papo hoje é sobre planejamento sucessório, um assunto que está muito em voga e pode Sim, ajudar pauta muita gente. palpitante, né? Sim, sim. Vamos dar mais um minutinho para ver se mais alguém aparece. Como é que tá o tempo aí em Minas? Tá quente e seco. Tá, aqui também, Calor né? seco. Brasília é campeã nisso. Tá mais seco ainda, né? Imagino. Sim, sim, Brasília. sim. Então vamos lá, eu acho que a gente já pode começar. E aí eu vou me apresentar e depois a professora se apresenta. E aí é um prazer ter Beleza. aqui comigo em mais uma live. Eu tinha um tempinho que não fazia, tá bem corrido, né, os dias. Né? Eu sou contador em Brasília, especialista em tributos, né? Trabalho com contabilidade há mais de 20 anos e, por docência também, há bastante tempo. E agora nós vamos falar sobre uma tendência atual, né, para as famílias, que é a organização do seu patrimônio em vida, porque afinal de contas, quem é que não quer, né, organizar seu patrimônio e aí já destinar racionalmente os bens para os herdeiros ou sucessores, né, em vida, e diminuir um pouco aquela pressão que sempre rola com relação ao inventário, né, o estresse que rola no inventário. E aí, essa live é sobre isso, é sobre um pouco, né, sobre como, algumas dicas de como fazer essa, essa sucessão, né, essa organização patrimonial, a ponto de diminuir o estresse de inventário que rola sempre e também aproveitar, né, alguma economia tributária envolvida. Nós vamos falar do ITCMD, do ITBI, de incidentes e algumas isenções. E vamos falar do assunto do momento, que é a holding patrimonial, né, que muitas famílias estão fazendo, mas ainda é um mistério ainda, porque não tem regulação específica, e aí dificulta um pouco, né, quem pretende abrir esse tipo de empresa para proteger o seu patrimônio, para organizar, dificulta um pouco. Então, hoje está aqui comigo a professora Paula, né, especialista em direito imobiliário. E aí, professora, eu gostaria que você se apresentasse, fique à vontade. Obrigada, professor Marcos, pela oportunidade. É uma alegria muito grande estar com você, com o seu público, com os seus seguidores, com os meus também. Sejam todos bem-vindos. Eu sou professora universitária também há 16 anos, já o tempo passa rápido, hein? Sim, Então, comecei, né? Comecei assim que eu terminei meu mestrado foi em Direito Civil, pela Unesp, sim, Universidade Estadual Paulista. Isso, meu sim, bacharelado e meu mestrado foi pela mesma casa, Universidade Estadual Paulista, no campus de Franca, que é onde tem o curso de Direito, é o campus que oferece o curso de Direito. Depois, 3 anos depois que eu tinha terminado meu mestrado, eu ingressei no doutorado como aluna regular na Unesp de sim. Marília. Eu fiz meu doutorado em Ciências Sociais. Foi muito legal, que abriu muito a mente, e aí eu fiz um contato muito bacana com colegas, também professores da Universidade, da Faculdade de Medicina de Marília, que foi uma das Sim, pioneiras em metodologias ativas, né, no Brasil, inclusive implementou, foi a primeira no Brasil que implementou o PBL, se não me engano. E sim. aí também comecei a me apaixonar pelas metodologias ativas né, de aprendizagem no ensino superior. E Ah, estou legal. com um curso, né, legal, né? Estou com um curso em andamento sobre direito imobiliário. Então, eu gosto muito de me dedicar ao estudo de questões imobiliárias para não só resolver conflitos atinentes a imóveis,
mas também prevenir. E a holding familiar, né, ela vem para exatamente dar opções de não só blindar o patrimônio, e aí eu vou explicar por que blinda, né, o patrimônio, se vocês quiserem, não sei se vocês já sabem, mas enfim, eu posso explicar o porquê que uma pessoa jurídica blinda o patrimônio das pessoas naturais, físicas, que a criam, e também por que ela é interessante do ponto de vista tributário. Sim. Bacana. A professora fala um pouquinho mais, de repente, de alguma publicação recente, algum artigo, e como é que é esse procedimento de direito imobiliário, onde está sendo veiculado e tudo mais. Está sendo ofertado pela Faculdade de Direito de Franca, que é uma faculdade também muito tradicional. Meu pai, inclusive, se bacharelou em Direito por essa mesma casa. Sim. Os interessados, quem quiser, tem um material nosso também, material para os alunos do curso, né, que eu disponibilizo, já são 2 apostilas que nós usamos, módulo 1 e módulo 2. Então, os interessados podem enviar um e-mail para a Adara, no e-mail extensão, sem tio, tá? @direitofranca.br. Bacana. Mas, professora, vamos direto ao ponto, mas ao mesmo tempo fazendo um breve apanhado aí sobre como é que ocorre, né, primeiro a transmissão de bens para herdeiros, assim, o que é obrigatório, né, para o público entender. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, né, nem sempre entendem muito. Como é que ocorre a sucessão tradicional para depois a gente partir para a famosa holding? Bom, a sucessão tradicional, primeiro ponto, então acontece o que nós chamamos em direito de abertura da sucessão. O que seria essa abertura da sucessão? A morte. A morte de uma pessoa que tinha bens. Essa pessoa que tinha um patrimônio em dinheiro, em imóveis, em bens móveis, não importa quais os tipos de bens, essa pessoa chama-se decujus ou autor da herança. É a mesma pessoa, quem faleceu e deixou bens. Esses bens que compunham o patrimônio dessa pessoa enquanto ela estava viva, vai se chamar agora espólio. Então, espólio é o conjunto de bens, dívidas também, de uma pessoa que faleceu. Tudo isso é o espólio. No momento da abertura da sucessão, existe um princípio, que é o princípio da sesine, em que os bens nunca ficam sem donos. Então, o autor da herança faleceu, imediatamente os herdeiros passam a ser donos. Nesse momento, abre-se, então, o inventário, e até que esses bens sejam partilhados, vai ser escolhido um inventariante, por exemplo, até que saia o inventário, então, já com a partilha dos bens, esses herdeiros já são donos. Porém, ainda não existe um documento formal dizendo que eles são proprietários ainda, que é o que eu explico sempre no meu curso em Direito Imobiliário, que tem uma pequena diferença entre herdeiros e donos e proprietários. Mas, enfim, nesse momento em que os bens se transmitem aos herdeiros, existe a incidência de um imposto chamado ITCMD ou ITCD, isso varia de estado para estado, tá? Porque é um tributo, né, que se paga ao Estado, também ao Distrito Federal, né, porque o Distrito Federal ele acumula competência para tributos municipais e estaduais. Então, muito bem, vai incidir o ITCMD, que em regra está em torno de 4%, 3%, 4%, a depender do estado. Esse tributo, o fato gerador dele é a transmissão de bens, móveis ou imóveis, via causa mortis, que é, no caso, a herança, a sucessão, tá? Testamentária ou não, ou então a doação inter vivos. Pode ser uma transmissão entre pessoas vivas, mas sem um caráter oneroso, com um caráter com viés gratuito. Então, na doação entre pessoas vivas ou na sucessão, em que acontece uma morte e alguém deixa a herança, esses herdeiros vão ter que também recolher o ITCMD ao Estado. E qual Estado vai ser? O Estado onde se localizam os bens. No caso da doação, é onde o bem se situa. No caso da herança, é onde o local mesmo da
abertura da sucessão. Certo. Professora, a gente pode falar nesses casos, né, que essa transmissão do patrimônio, ela é feita, né, sem um planejamento familiar, né? A gente pode falar isso porque, né, desde o início do inventário até chegar na partilha mesmo, né, nomear o inventariante, tudo isso a gente pode resumir, assim, inicialmente, dizendo que é uma transmissão sem muita organização. Sim, se ninguém dispuser nada, existe já uma ordem de vocação hereditária. Então, quem são os queridinhos do legislador, que nem nós sempre, eu sempre apelido esses herdeiros, né, como os queridinhos, porque são o legislador, o Código Civil se preocupa muito com esses herdeiros, que são os descendentes. Os descendentes, que são filhos, netos, bisnetos, e aí até enquanto houver linhas, né, de sucessão, gerações, né, existe, então, os primeiros da fila são os descendentes. Depois, não havendo descendentes, há os ascendentes, ou pais, ou avós, né, rarissimamente bisavós, né. Não havendo ascendentes e nem descendentes, aí o cônjuge... Mas aí o cônjuge precisa fazer uma observação. O cônjuge, mesmo havendo ascendentes, pais, ou filhos, descendentes, geralmente são filhos, né? O cônjuge concorre com eles na herança, a depender do regime de bens. Né? É isso que a gente vai comentar aqui. Então, se o cônjuge for casado na comunhão universal, muitas pessoas da geração dos nossos pais, né, não sei, foram casados nesse regime, ele não vai herdar, nesse caso, ele vai só receber a meiação. E aí também não vai haver a incidência nem de TCMD, porque ele não está recebendo doação, já é dele, cônjuge que sobreviveu, né? E nem de ITBI, porque também não há transmissão desse bem. Porque o ITBI seria a transmissão onerosa de bens, ou, que eu ia comentar também, direitos reais. Então, numa transmissão onerosa de um usufruto, por exemplo, se eu vendi o usufruto para o meu tio, sei lá, essa transmissão foi onerosa de um usufruto, por exemplo, vai incidir o ITBI. Se for uma transmissão gratuita ou graciosa, também tem esse nome, ou seja, não tem um caráter gratuito, não existe uma contrapartida para quem doou. Então, se eu doei o usufruto para minha mãe, por exemplo, aí vai incidir o ITCMD também sobre um valor, que não é o mesmo da transmissão, da doação da propriedade integral. A gente sabe que o usufruto, a gente desmembra a propriedade em 3 partes, né? O uso, a fruição e a disposição. O nu proprietário fica com a disposição e o usufrutuário fica com essas outras 2 partes poderes, né, da propriedade, digamos assim, que é o uso e a fruição. Certo. E quais seriam, assim, que a professora pode anotar os pontos negativos, né, de um inventário judicial e extrajudicial, desde a incerteza quanto à tributação até a incerteza quanto à forma de distribuição do patrimônio, professora? Consegue muito bem, ótimo. Pontuar? Sim, claro. Bom, primeiro ponto que eu vejo é a demora, é o tempo. Num inventário tradicional, essa partilha pode demorar anos. 5, 10, eu já vi inventários durarem mais de 20 anos. Por quê? Existem infinitas possibilidades de brigas, desentendimentos, ou como dizem os meus alunos, de tretas entre as pessoas da família. Porque a gente sabe que família envolve afeto. E esse afeto pode ser positivo. A gente sempre briga com quem a gente ama, né, Marcos? Então, como a gente ama, geralmente, as pessoas da família, é justamente com elas que a gente vai brigar, né? Principalmente quando existem interesses econômicos. Geralmente tem ciúme de um filho em relação ao outro. Ah, parece que o papai gostava mais de você. Ah, então eu vou criar um problema aqui na hora durante o inventário desse bem, eu vou questionar no seu... Sabe? Coisas... As mais infinitas possibilidades. Então, assim... Então, primeiro tempo. Numa roda familiar, geralmente, né, o prazo para o inventário dura aí, no máximo 30 dias, 60 dias. Então já tem uma vantagem enorme em relação ao inventário tradicional, né? Muito.
Exatamente. Aí não tem treta, porque já está tudo especificado, as pessoas vão receber as cotas, o patrimônio já está todo dividido, ou seja, o planejamento sucessório, ele já está tudo pronto, tudo feito, eu não preciso de testamento, eu não preciso de inventário, não preciso nada disso. Então é muito mais prático, né? E também tem aquela questão que eu sempre comento nas minhas aulas sobre sucessões, né? O que acontece? Os pais doam em vida para os filhos, então claro que vai ter que dar aí um ITCMD, já vai rolar um ITCMD nessa jogada aí. Doam em vida, quem já ouviu falar nisso? Quem tiver presente aí na live, por favor, pessoal, comentem com a gente. Quem já ouviu essa história, qual seja? Os pais doam em vida o seu patrimônio, já fazem a partilha em vida dos bens, estão doando, fazem aí, vão recolher o ITCMD normalmente, reservando para si, pai, mãe, o usufruto. Aí fica aquela história, né, parece o Pacta Corvina, não chega a ser um Pacta Corvina, né? Mas fica aquela frequência espiritual do corvo, né? Que tá só esperando os pais morrerem. Tá, sabe? Não é, professor? Ai, meu pai, quando meu pai e minha mãe morreram, já fica pensando na morte, Coelho, né? O Leandro Coelho está dizendo que já viu ele respondeu essa pergunta aí. Já viu, né, Leandro? Ai, que coisa. Que bom que você tá amando a live, Leandro. Obrigada, viu, querido? Estou muito feliz. Obrigada, Marcos, pela presença, Marcos Vinícius, né, que entrou agora. Então, os filhos parece que ficam torcendo, acho que não, né, prefiro pensar que não, né, professor, mas enfim, parece que ficam alguns filhos aí torcendo para os pais falecerem, para ficarem já com os bens, para o bem ficar livre do gravame, do usufruto. Então fica um negócio meio corvo, né? Já na holding familiar não tem isso. Ninguém vai torcer para ninguém morrer, porque todo mundo já é dono, já vão partilhar os lucros, as possíveis rendas, né, que os bens gerarem, né? Então, se tem aluguéis, dá para gerir também isso. Então, uma finalidade muito legal da holding é a seguinte: você pode criar uma holding só para blindar o patrimônio, para gerir esses bens, mas pode também criar uma holding para também gerir digamos assim, as rendas que esses bens geram, né? Então, por exemplo, né, locação imobiliária pode rolar também, por exemplo. Então, eles podem também administrar esse lucro, vamos dizer assim, que esses bens dão. Não é lucro, mas vamos dizer assim, tá? Já que a gente está falando de uma empresa, né? A gente pode criar uma holding, por exemplo, sob a forma de uma SA, uma sociedade anônima, ou sob a forma de uma limitada, que é muito interessante. Sim. E, na essência, a holding familiar, né, patrimonial, ela nasceu bem na vida das sociedades anônimas, mas, na prática, professor, eu vejo que existe uma resistência ainda grande, né, das famílias em constituir. Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui em Brasília, quantas empresas tinham, isso ano passado, quantas empresas tinham registrado na junta comercial como holding patrimonial. Como holding patrimonial, né, na essência que a gente está falando da holding mista, né, não a holding pura, que é só de participar de outras sociedades, só encontrei uma no Brasil. Então, assim, a gente está falando de uma novidade, isso pode ter mudado de lá para cá, mas em Brasília a quantidade de holding patrimonial é bem baixa ainda, em relação ao tanto de pessoas que estão vendendo aí cursos, né, sobre holding patrimonial. É cada curso mirabolante aí que, sinceramente, às vezes eu acho que a gente está até transferindo patrimônio para Marte, às vezes. Mas, assim, eu respeito os profissionais, mas é muito bom ter cuidado com qualquer tipo de curso que você está comprando, porque às vezes você está comprando uma coisa que promete, lá no final você não vai conseguir entender. Por isso é sempre bom procurar um especialista, né, em direito de sucessões, em direito imobiliário, em direito tributário, para poder não cair em armadilhas e pagar caro por isso, né? Eu vejo muito isso. É muita panaceia que a gente vê, né, professor Marcos? Muita panaceia para, tipo assim, a holding vai resolver todos os seus problemas, né? Vai resolver até talvez um problema. Não, você vai arrumar um namorado amanhã se você fizer uma holding, né? Não sei se esse é o objetivo da pessoa, né? Não, se você fizer uma holding, você vai emagrecer, você vai ganhar massa muscular, talvez, né? Então, assim, às vezes umas panaceias que não correspondem à realidade.
o nosso dever como profissional é alertar sobre os benefícios de um instituto, de criar uma holding, que eu acredito que tenha muitos benefícios, né? E claro que tem alguns limites, mas esses limites eles não vão prejudicar esse objetivo de planejamento sucessório. Sim, sim. Ele vem sempre a adicionar. Né? Sim, eu sou da seguinte opinião de que o planejamento familiar ele vai muito além da economia com tributos, entendeu? Vai principalmente com o objetivo de prevenir e minimizar conflitos familiares, né? Após a morte do empresário ou dos sócios, né? E possibilitar uma definição melhor de como será a sucessão do patrimônio após a morte. Ou seja, é meio que ter uma bola de cristal mesmo. Falar, olha, se eu morrer hoje, né, para quem vai ficar os bens? E aí eu vou contar uma historinha de uma família aqui em Brasília, que é muito antes dessa história de holding patrimonial. Eu estou contando porque isso saiu até nos jornais na época, no final dos anos 90, se eu não me engano. Os pais morreram e deixaram duas filhas. Morreram numa ponte famosa aqui em Brasília. Num acidente de trânsito. Os dois, o pai e a mãe morreram e as crianças passaram a ser cuidadas pelo padrasto, por um tio, né? E elas tinham um patrimônio razoável, né? Aqui no Lago Sul, em Brasília, um dos bairros mais nobres, tinha um patrimônio razoável. E aconteceu o pior, né? O tio que virou, acho que é tutor, curador, não sei definir muito bem isso, mas ele dilacerou o patrimônio das meninas. Isso saiu nos jornais. Nossa. E aí ficou um caso bem, bem estranho. Eu até conhecia as herdeiras, mas elas não tiveram a chance de ter essa proteção patrimonial, né? De planejamento. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem mais recursos, mais conhecimento para transferir esses bens em vida, o que facilita bem mais. Com certeza. Então, por exemplo, já diminui esse risco, por exemplo, de um tutor ou um curador mal intencionado, né? Por exemplo. Porque tudo vai ser gerido pela holding, né? Então, os pais, ao falecer, o próprio juiz pode nomear um representante legal para gerir a holding. O Ministério Público, tendo interesse de incapaz, né? Tendo menor, uma pessoa incapaz por outra razão que não seja menoridade, o Ministério Público fiscaliza para que não haja esse tipo de fraude. É muito mais difícil o cara vender. Né? E passar a perna, digamos assim, nos herdeiros. É por isso que se fala tanto em blindagem, né? Eu vou blindar meu patrimônio, vou proteger. Eu acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é essa. A ideia é essa. Sim, a ideia é essa. Porque, por exemplo, qual é essa questão de criar uma pessoa jurídica? Por que isso blinda o patrimônio? Porque a nossa responsabilidade como pessoa natural, ela é ilimitada. Então, se eu devo 100 mil e eu tenho um patrimônio de 100 mil, o credor pode me executar nesses 100 mil, eu posso perder tudo. Numa holding, se eu tenho dívidas pessoais, mas os meus bens estão todos na holding, então, como é que o meu credor pessoal vai executar os bens da pessoa jurídica? Então, existe uma independência patrimonial. Quando eu crio uma pessoa jurídica, eu tenho os meus bens, a pessoa jurídica tem os bens dela. Sendo uma sociedade limitada, por exemplo, ou uma anônima, que tem uma responsabilidade limitada até o valor que foi investido nela, depois o credor não pode cobrar de mim, sócia, por uma dívida da sociedade. E nem pode cobrar a sociedade por uma dívida minha, sócia. Percebe que ficam independentes os patrimônios? Daí a blindagem. Por isso, blinda-se esse patrimônio. Sim. Eu acho também que uma das coisas que pode facilitar, né, até a constituição de uma holding, essa distribuição antecipada dos bens, até mesmo se a pessoa tem a intenção, né, de constituir uma empresa no exterior, né, até isso tudo facilita, né, e aí também criar, colocar alguma cláusula no contrato social que restringe a penalidade dos bens, lógico, de forma legal, né, enfim, eu acho que tudo isso permite que os negócios jurídicos fiquem mais alinhados, eu entendo. Com certeza. E para a gente ter uma ideia, só essa questão tributária, deixa eu comentar aqui. Por exemplo, numa
na tributação de rendimentos de aluguéis, tá? De uma pessoa física normal. Os tributos são em torno aí de 20, dependendo do valor, né, do bem, do patrimônio gerido, da renda, né? 27,5% de imposto de renda sobre aluguéis, por exemplo. Na holding familiar, a tributação sobre esses rendimentos de aluguéis, somando tudo, PIS, COFINS, etc., 11,33%. Quem fez essa conta foi um outro colega meu que também é contador. Então, quer dizer, né, existe uma vantagem tributária, e tem mais vantagens, né, claro, sobre essas questões tributárias, né? O ITCMD também são 4%, dependendo do estado, né? Gira em torno aí de 4% do valor dos bens. Então, já é bastante interessante a questão tributária. Com relação ao ITCMD, então, por exemplo, o ITCMD não, desculpa, o ITBI, né? O ITBI, o sujeito faz uma alienação onerosa do bem imóvel, tem que ser um bem imóvel, tá? Tem que ser um bem imóvel e essa alienação, essa transferência tem que ser onerosa. Então, vamos pensar numa compra e venda, numa permuta, que é uma troca, tá, de bens. Nesse caso, vai incidir o ITBI, e esse ITBI, dependendo do município, aqui em Uberlândia são 2%, se não me engano, do valor do bem. E aí, né, o que acontece? Se você faz essa venda, vai ter que recolher o ITBI. Mas tem um caso de imunidade do ITBI, que é o seguinte. Segundo o artigo 156 da Constituição, no parágrafo 2º, ele prevê uma hipótese de imunidade em relação ao ITBI. Parágrafo 2º, inciso 1º. Diz o seguinte, não incidirá o imposto nas transmissões de bens ou direitos. Quando ele fala em bens ou direitos, ele está falando de direitos reais, tá? Com exceção dos direitos de garantia, direito real de garantia, que é penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária. Nesse caso não incide, até porque não transmite, né? A garantia é só caso a pessoa não consiga saldar a dívida que esse bem vai ser transferido. Mas o gravame em si, ele não transfere a propriedade, né? Então diz o seguinte, nas realizações de capital, fusões, incorporações e cisões, né, ou extinção de pessoas jurídicas. Então o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que não paga ITBI se uma pessoa natural transferir um bem imóvel para uma pessoa jurídica. Então se eu transfiro o meu imóvel, suponhamos que seja o único que eu tenho, tá? Transfiro para uma pessoa jurídica, pode ser uma holding, inclusive, eu não vou pagar ITBI, salvo se a atividade preponderante desse adquirente, que é essa pessoa jurídica, for o arrendamento mercantil, que é o leasing, a gente chama de leasing, né, também, locação ou compra e venda de bens imóveis, que também não é o caso da holding, né, a holding ela não vai viver disso, ela vai gerir isso, vai gerir esses bens. Isso se é mais da metade da receita operacional dessa pessoa jurídica, que for resultante dessas operações imobiliárias, for superior, quer dizer, se a receita dessa pessoa jurídica for superior a 50% em venda, compra e venda imobiliária, aluguéis e tal. Ele vai analisar se essa receita operacional da pessoa jurídica, com imóveis, com essa receita operacional imobiliária, for superior a 50%, nos 2 anos anteriores ao da transmissão dos bens e também nos 2 anos posteriores. Mas aí a pergunta é, e se a holding foi criada hoje, né? Então não tem que... Como é que ele vai analisar os 2 anos anteriores, né? Não, aí ele vai analisar os 3 anos posteriores. Então tem essa possibilidade também. Então se não houver esse ganho de capital exacerbado, então não vai haver então a isenção a imunidade do ITBI. Então, é uma vantagem muito interessante. Sim. Professora, e se a gente fizer um esforço, né, de estabelecer uma relação do usufruto com a holding, né? Como é que ficaria isso em relação à herança e tal? Porque
de repente, se fala muito que o usufruto participa da holding ali, né, no início e tal. Consegue dar uma pincelada Sim, sobre isso? pode sim. Pode haver usufruto, pode haver, então, a transmissão dos bens para a holding e esses bens ficarem gravados com usufruto para um dos sócios. Mais de um, ou um só. Vai acontecer o seguinte, na doação com usufruto, vai haver aí uma porcentagem, por exemplo, aqui em Uberlândia, quando se doa o usufruto, vai recolher um ITCMD, na verdade, um ITBI, de 1/3 do valor do bem. Então, a base de cálculo é diferente. Aumenta Exatamente. bastante. Bastante, exatamente. E, então, quer dizer, com a extinção, com a morte dessas pessoas, né, por exemplo, desses sócios que estavam com usufruto, na verdade, com a morte, existe, então, a consolidação da propriedade com o proprietário, né? São os demais sócios. Então, muito bem. Se eu não me engano, sócios da holding, né? tem um projeto de emenda, professor, que eleva isso aí para 1/4. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, tem um projeto em tramitação, ou seja, 27,5% do ITCMD nesses casos. Sim, verdade. Porque realmente é um valor bastante alto, né? É um valor considerável, é muito pesado. Na holding familiar, então, vamos fazer a transferência para a pessoa jurídica, tudo bem, então vamos formar o capital social dela com imóveis, isso é perfeitamente possível. E aí, a doação com usufruto de um dos sócios da holding, ou pode ser uma pessoa controladora também. Na verdade, eu acho até que é dispensável, na minha opinião, é dispensável esse gravame do usufruto, porque pode colocar os futuros autores de uma herança como gestores da holding. Então, não precisa pedir bênção para filho, não. Então, eles vão fazer do jeito que eles quiserem, né? Mas podem também perceberem esses frutos. O que seria esse fruto? O que seria o usufruto? O direito de usar e de fruir. O que seria fruir? Extrair frutos. O que seriam esses frutos no caso de um bem imóvel? Aluguéis. Então, essas pessoas podem colocar para alugar, podem dividir o aluguel, aí tem duas opções, né? Podem dividir o aluguel para os outros, por tantos quantos forem os sócios, né? Os membros da família. Se esses bens estiverem gravados com usufruto para uma ou mais dessas pessoas, né? Tipo duas, são 10 pessoas na família, só duas têm usufruto dos bens. Esses frutos, esses aluguéis, irão constituir a renda das pessoas naturais, das pessoas físicas. Então, vai aí haver uma incidência de 27,5% sobre esses valores. Então, por isso que eu não acho tão vantajoso, né? Eu acho mais vantajoso os lucros serem divididos por tantos quantos forem os sócios da holding. E essa própria holding gerir esses valores dos aluguéis, né? Podendo investir até em mais imóveis e aí, então, aumentar o seu patrimônio. Se for para esses usufrutuários, então vai haver o recolhimento da renda de 27% do valor desses bens para os usufrutuários. Então tem isso. Depois extinguir o usufruto por algum motivo, não existe hipótese de cobrança de ITBI, ou muito menos de ITBI, né, mas nem de ITCMD, porque já é dos proprietários, né, vai apenas consolidar a propriedade deles. Mas pode também haver isso, haver usufruto de alguns dos membros. Mas até isso tem, essa flexibilidade. Sim. Uma das dúvidas que eu vejo, né, de algumas pessoas é se eu vou transferir os bens, né, pessoais, principalmente o patriarca, eu vou transferir os bens para a empresa, para essa nova holding, como é que fica a parte da alienação com relação à apuração de ganho de capital? Aí tem ou não tem? Tem algum tipo de benefício nisso aí? Na verdade, tem, né? Tem que apurar o ganho de capital dos bens aí, nesse caso, na hora de transferir os bens do patrimônio da pessoa física para a empresa, né? Para essa nova empresa que vão chamar de holding. Sim.
A tributação sobre ganho de capital imobiliário das pessoas físicas, normalmente, é de 15% dessa diferença, né? Então, se o sujeito comprou o bem por 100, vendeu por 50, ele vai pagar 15% sobre esses 50 a mais que ele teve de ganho de capital, né? Uma valorização do imóvel e tal. Vendeu por 150, holding, né, professora? Comprou por 100, vendeu por 150. Isso, comprou por 100, vendeu por 150, ele vai pagar sobre os 50 que ele ganhou, entendeu? 15% nesse valor, que daria... Tenho que fazer uma conta aí, mas vai dar em torno de 7,5? Quanto que daria? Por aí, né? Isso. Ó, aí eu vejo que nessa hora, uma das poucas vantagens, né, do inventário é nessa hora da transmissão dos bens imóveis, que a primeira transmissão, se eu não me engano, ela é isenta. Né? Eu acho que essa é a única hora que a bagunça patrimonial favorece quem recebe os bens. Exatamente. E na tributação da venda de bens, desse ganho de capital dos bens imóveis, na holding, o recolhimento dessa tributação é de 5,93%, então dá menos de 6%, então a diferença é muito grande. Né? Então, compensa também nessa questão do ganho de capital, né? Isso a gente não cair numa das hipóteses de isenção, né, de capital. Então, muita gente pergunta também sobre a questão do ITCMD na usucapião, né? O sujeito usucapiu um imóvel, e aí, então, esse imóvel vai ser, digamos assim, registrado no nome dele. Se haveria incidência do ITCMD aí. Na verdade, não, porque o fato gerador do ITCMD seria transmissão entre pessoas, intervivos, né? Duas pessoas vivas, e uma transmissão onerosa. Então, aí a gente entraria naquela questão da aquisição originária e aquisição derivada da propriedade, que eu gosto sempre de fazer essa diferença. Na aquisição derivada, o próprio nome já diz, ela deriva de um negócio jurídico, que é um contrato, vamos pensar numa compra e venda, né? Ou uma doação também, é um negócio jurídico. Então, existe um acordo de vontades entre duas pessoas, na usucapião não. Na usucapião, o sujeito cumpriu os requisitos, é dele. Aí o juiz vai só declarar que é dele, então ele vai proceder ao registro e vai se tornar proprietário normalmente. Então, não houve um acordo de vontades. Então, essa é a típica aquisição originária da propriedade, porque ela não deriva de um negócio entre as pessoas. Então, por isso que não incide o ITCMD. Muitos alunos me perguntam isso, né? Mas por que não incide? Mas não transferiu de uma pessoa para outra? Transferiu, mas não houve acordo de vontades, né? Muita gente fala assim, acaba confundindo o aluno, né? Fala assim, não, porque na usucapião não há transferência da propriedade. Na verdade, existe uma transferência, né? Porque era do Beltrano, que perdeu o bem, e agora é do fulano que adquiriu o bem. Mas não houve um negócio jurídico entre eles, né? Essa é a diferença. Sim. Sempre existem várias nuances, né? Tanto com relação ao inventário tradicional, ou com relação a organização do patrimônio via holding, né? Uma outra vantagem que eu vejo, assim, eu acho essa uma das maiores, é que, tudo bem, morreu o patriarca, os herdeiros vão tomar conta, né, da empresa. A vida que segue, né? Já está tudo definido, você não precisa daquele desgaste, daquele embate no domingo, na hora do almoço, de jogar um prato de macarrão na cara do outro por conta de transmissão de bens. Exatamente. Então, como você bem disse, né, professor Marcos, eu acho que mais do que um ganho tributário, mais do que uma redução de um lapso temporal que demora mesmo toda essa burocracia do inventário, eu acho que é o ganho afetivo, que é muito importante, que não tem nada mais precioso do que a paz das pessoas, né? Ainda mais nesses tempos assim bem obscuros, né? De muitos conflitos, talvez até internacionais, não é? Então, só de nós não termos esse desgaste emocional de ter que brigar com o outro herdeiro e disputar não sei o quê, inventariante brigando com os outros herdeiros e aquela treta toda, eu acho que isso já é uma bênção, já eleva a nossa frequência espiritual, porque a gente só de não precisar brigar com gente da família, já eleva a frequência espiritual. Eu acho que isso não tem preço, né, professor Marcos? Exatamente.
E agora eu acho que também uma coisa que vai facilitar bastante agora para construir as holdings, né, patrimoniais, é que um dos tipos societários que mais dava trabalho para isso foi extinto, né? Que a Eireli, semana passada, foi enterrada de vez, tem uma lei nova, não lembro o nome da lei, mas a Eireli está extinta no Brasil, graças a Deus, porque ninguém é obrigado a depositar em conta corrente sem salários mínimos. Sem salários mínimos. Catherine, minha prima querida, um beijo. Beijo para minha prima que entrou aqui. Eita, é um absurdo e na verdade, né, minha família aqui presente. Mas, assim, é até inconstitucional, né, professor Marcos? Foi muito oportuno o professor tocar nessa questão da Eireli, porque essa exigência dos 100 salários mínimos, como uma condictio sine qua non para criar uma Eireli, ela fere a Constituição no 173 da Constituição, né, que é a liberdade econômica. Então, a própria lei da liberdade econômica já tinha quebrado isso e disse, olha, agora pode até uma sociedade limitada unipessoal. Fechou. É nós, né? Vamos desburocratizar, vamos facilitar a vida do empresário. Então, quer dizer, para uma pessoa empresariar sozinha, blindando o seu patrimônio, que era só tinha a Eireli até de 2012 para cá, que a Eireli é nova também, é de 2012 para cá, então não tinha nem 10 anos, né? Morreu criança, né? Foi extinta bem bebê. Então, para eu, das duas uma, antes da Eireli, né? Ou eu tinha que suportar um sócio, que também dá muito conflito e muita treta na sociedade, ou para eu empresariar sozinha, como empresária individual, eu tinha que expor todo o meu patrimônio aos riscos do meu empreendimento. São muitos no Brasil, a gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil. Daí veio a Eireli, então falou, ó, você pode empresariar sozinho, sem precisar de sócio, para não brigar, para não dar assassinato, mas você tem que ter 100 mil reais. No dinheiro de hoje seria um pouco mais de 100 mil reais, né? 100 salários mínimos para você começar uma Eireli. Poxa, aí quebrou as pernas da maioria das pessoas, né? As pessoas não têm essa grana toda para investir como capital inicial de uma Eireli. Aí veio a lei de liberdade econômica, só agora em 2019, mas graças a Deus veio e falou, não, pode sociedade limitada unipessoal, e não precisa integralizar nada. Ó, que show, né? Muito bom. Então é isso, a Eireli já estava com seus dias, já tinha perdido a sua função, né? Porque quando a lei da liberdade econômica trouxe essa possibilidade de criar uma sociedade limitada sozinho, já perdeu perdeu seu objeto. Sim. E o professor, voltando um pouco na questão do TBI, né? Ele tem uma característica de não incidir, né? Sobre o objeto diverso do segmento imobiliário, ou pode incidir quando a holding for do segmento imobiliário. Como é que funciona isso? Consegue? Se o objeto da holding for exploração de imóveis e mais de 50% dos seus ingressos, da sua receita, for de aluguéis, de compra e venda imobiliária, ganho de capital, né? E também de alienação fiduciária, de leasing, aí vai ter que incidir, infelizmente, o ITBI. Nesse caso, aí não rolaria essa imunidade. Infelizmente. Uma outra questão, tem mais questões controvertidas. Uma questão controvertida que eu queria trazer aqui, que veio, na verdade, uma súmula do STF, se não me engano, que deu uma repercussão geral, que é a súmula 284 do STF, que diz que a transmissão... Que aí eu queria fazer uma diferença com os nossos telespectadores, que é o seguinte, são dois momentos diferentes, e eu sempre enfatizo isso muito para os meus alunos, porque os meus alunos confundem. Porque na faculdade, isso às vezes passa meio batido, eu não condeno os meus colegas, não, porque não é fácil. Eu tive a sorte de ter um professor de Direito Civil na minha faculdade, que foi depois meu orientador no mestrado, foi o professor José Guilherme Braga Teixeira, minha eterna gratidão a ele. Ele me explicou isso desde o segundo ano da faculdade. Ele dizia o seguinte, no momento em que há um acordo de vontades, numa compra e venda, o contrato de compra e venda está perfeito e acabado. Então, vou dizer assim, ó, você quer comprar esse imóvel meu por 100 mil reais? Quero. O contrato de compra e venda já está fechado. Só que aí, claro que para ter uma eficácia, a gente vai precisar passar isso numa escritura pública. A gente vai ter que colocar esse contrato
num documento público chamado escritura pública, para ter validade perante terceiros depois do registro. Então, tá bom. Então, quer dizer, uma etapa seria o contrato. O contrato, no caso da compra e venda imobiliária, tem que ser feita por escritura pública, se for acima de 30 salários mínimos, né, o valor do bem, geralmente são, né, difícil um imóvel que custe menos do que isso. Então, nesse momento, é o momento do negócio jurídico, é o momento negocial, da compra e venda. No momento da lavratura da escritura pública, de compra e venda, esse é o momento do contrato. Isso é uma etapa. Nesse momento ainda não se transferiu a propriedade do bem. No momento em que essa escritura que foi lavrada no tabelião de notas, aliás, um abraço para minha amiga doutora Carolina, que é tabeliã de notas em Passos, minha grande amiga, nesse momento, você saiu do tabelionato da Carol, por exemplo, e foi no registro de imóveis lá registrar aquela escritura pública, aí sim o comprador se torna dono. A propriedade imóvel, o Código Civil diz que só se transfere com o registro do título translativo, e ele chama de título translativo, as pessoas pensam, o que será isso? Pode ser uma escritura pública de compra e venda ou de doação, isso é um título translativo. No registro de imóveis, a gente chama de cartório de registro de imóveis, tá? Que é o ofício de registro de imóveis. Então aí, para a gente pensar no ITBI, muitas vezes os tabeliões, né, tanto faz, exigiam já o recolhimento, a comprovante do recolhimento do ITBI no momento da lavratura da escritura. Só que isso seria inconstitucional, por quê? Porque ainda não houve a transferência do bem, portanto não houve um fato gerador. O fato gerador é a transferência da propriedade imóvel, ou de algum direito real, também, a mesma coisa, tá? Mas vamos pensar numa compra e venda, que é o mais comum. No momento em que eu lavrei a escritura de compra e venda, eu sou compradora, eu não sou dona ainda. No momento em que eu registrei essa escritura de compra e venda no registro de imóveis, aí eu sou dona. Aí houve a transferência da propriedade. Então, aí é nesse momento em que há o fato gerador do ITBI. Aí, então, que o ITBI vai ser devido e deve ser recolhido. Então, essa súmula foi muito interessante. Só que para as prefeituras, né, para os municípios, digamos assim, que na verdade você não paga ITBI para a prefeitura, paga para o município, né, porque é pessoa jurídica. Na verdade não é interessante, né, porque às vezes a pessoa enrola para fazer o registro da escritura, então esse tributo vai ficar aí, né. Mas para o contribuinte é mais interessante, né. Então, o que eu sempre... Pode complementar, pode complementar. Não, só para fechar isso, no momento de uma compra e venda imobiliária, eu sempre recomendo as pessoas que estão interessadas em adquirir o imóvel, eu falo, olha, se você tem X mil reais para fazer a compra do bem, tipo, o cara tem 400 mil reais para comprar um imóvel, eu falo, olha, sempre reserva em torno de 8% do valor que você está disposto a pagar no imóvel para essas despesas, com o tabelionato de notas na lavratura da escritura, o ITBI, por exemplo, e o registro da escritura pública no registro de imóveis. Então é mais ou menos 8% além daquele valor que ele vai pagar no imóvel. Certo. Professora, uma questão assim que eu vejo que às vezes me perguntam, quando você vai constituir a holding, né? Na transmissão, por exemplo, você vai colocar no capital social algum imóvel lá do patriarca, né? E se o patriarca tem direito a que esse imóvel não seja reavaliado pelo Estado, né, na hora de calcular o ITCMD, porque na hora de construir o capital, se eu não me engano, ele tem o direito de que esse imóvel não seja reavaliado, né, para que não se calcule o ITCMD, né, com base na reanálise estatal. Tal. Já ouviu falar alguma coisa disso? Na verdade, o que eu já ouvi falar sobre essas questões dos tributos é que muitos estados ou municípios, na hora de fazer a avaliação do valor do bem, porque a base de cálculo é o valor do bem, então geralmente eles jogam esse valor do bem lá para cima, e aí muita gente não sabe o que fazer, né? Não sabe, porque em alguns municípios o lançamento é feito por declaração, em outros não, o lançamento é feito, digamos assim, automaticamente, sem o contribuinte declarar. E aí existe um conflito com relação à base de cálculo. Eu vou calcular esses, sei lá, 2, 3 ou 4% em
em relação ao valor do bem, mas aí existe uma discussão sobre o valor do bem. Antigamente, não. O sujeito declarava, olha, eu vendi o meu apartamento para o Beltrano por 100 mil reais. Na verdade, vendeu por 200, botava que vendeu 100 para recolher menos tributo em cima do valor declarado. Agora as prefeituras começaram a ficar espertos, os municípios e os estados, né, começaram a ficar espertos em relação a isso, e começaram a dizer, olha, não, esse valor aí está muito baixo. Só que daí também começaram a jogar o valor muito para cima. E aí, na minha opinião, cabe um instrumento, tanto cabe a discussão na via administrativa, tributária, né, cabe a discussão disso, o contribuinte fazer uma impugnação desse valor administrativamente, é perfeitamente possível, ou então judicial, né? Eu recomendo, inclusive, a via do mandado de segurança para contestar esse valor, para dizer, olha, não vou recolher tudo isso, não, porque o bem não vale tudo isso. Eles supervalorizam o bem para poder cobrar mais tributo, que também não é legal, que também é imoral, né? E eu sempre recomendo para as pessoas, ó, nunca declarem o valor abaixo, para depois você não ter problema com o fisco, né? Sim. No DF, o DF não abre mão. Ele pega e reavalia o valor do imóvel na hora de transmitir, mesmo que seja para rolo. E aí, se você não entrar com um processo administrativo lá fiscal para isso, entrar com uma medida administrativa, dificilmente você vai ter uma resposta positiva. Exatamente. A gente sempre, os alunos me perguntam assim, mas por que os municípios fazem isso? Cobram além do que precisa? Porque pouca gente vai contestar. Então, gera né, uma receita muito além do que deveria, indevida, mas como, sei lá, 10% dos contribuintes que pagaram o tributo indevidamente vão reclamar, vão pedir para impugnar esse valor, aí, entendeu? Fica no lucro. Então, eles chutam para ver se a pessoa vai contestar. Se ninguém disser nada, ele recebe. Se alguns medos de gato pingado pedir, geralmente, eu estava conversando com um colega meu de São Paulo, ele disse que no máximo 10% dos contribuintes questionam o valor, né, da base de cálculo. Sim. Beleza, professora, estamos chegando no final já, e o nosso tempo, de repente, daqui a pouco o Instagram nos cobra. Mas, assim, de uma forma geral, assim, professora, o que é importante frisar para a adoção de uma holding patrimonial, na hora que você vai preparar, na hora que você vai planejar? É importante consultar um especialista, né, principalmente advogado, ou não? Eu vejo algumas pessoas falam, o meu contador faz isso. Eu concordo, o contador até faz. Mas será que faz com segurança, né, sem um apoio jurídico? Eu prefiro sugerir procurar apoio jurídico. Sim, eu acredito que ambos, trabalhando juntos, o serviço vai ser perfeito, né? Para a gente fazer um bom contrato social de holding ou um estatuto, né, se for o caso de uma SA, mas pensando numa limitada que é tranquila de fazer, eu acredito que um trabalho a quatro mãos, de um jurídico e um contador, mas ambos têm que ser especialistas, ambos têm que manjar do assunto, né, professor Marcos? Porque pode ser um advogado e um contador, mas que não manja de holding, então vai deixar escapar, vai deixar escapar alguns detalhes na hora de fazer o contrato social. Mas se ambos trabalharem juntos e ambos forem especialistas, aí o contrato sai perfeito. E aí primeiro precisa conversar bem com os clientes, né, para saber quais são as expectativas que esses clientes têm em relação à holding, o que elas esperam e o que elas desejam com a criação da holding familiar. Né? E a partir né? Eu também acho. Exato. Né? A partir do que esse cliente trouxer para nós de expectativa e de desejo mesmo, o que eles pretendem mesmo com a criação da holding, dá para a gente criar um contrato social adequado para aquele cliente, que é um grupo familiar, aquele grupo familiar específico, né? Com os patriarcas, claro, né? Que os patriarcas sempre no começo da fila, né? São sempre os primeiros. Sim. Então tá, professora, eu acho que tá bom por hoje. Foi um prazer enorme ter a senhora aqui, ter falado de um assunto que está quente aí, né, na família, no mercado. Talvez seja a menina dos olhos aí dos advogados agora, né, como grande novidade. E com certeza muitas famílias vão se interessar, ainda mais em tempo de crise. E eu acho que até o final do ano, com as reformas tributárias que podem, né, ser efetivadas até o fim do ano, principalmente com relação a lucros e dividendos, pode ter uma tributação maior aí. Acho que ou vai ter uma corrida,
para a abertura desse tipo de empresa, ou vai ter uma retração, porque se tributar lucros e dividendos a 20%, aí complica lá na frente. Né? Complicar mesmo, é. Tá bom? Eu te Que os agradeço nossos muito. legisladores, Opa, né? desculpa. Que os Pode nossos, complementar. né, que os A gente nossos tem tempo. legisladores, então, façam uma reforma tributária a contento, né? Que o Brasil precisa, aquela reforma que o Brasil precisa. E quem sabe, né, professor Marcos, deixamos aí uma sementinha e quem sabe criamos um curso de holding familiar para a gente formar profissionais aí para poderem atuar no mercado e satisfazerem, né? Criar produtos satisfatórios para os clientes nossos, né? É uma boa ideia montar um curso desse. Eu só não quero prometer terra em Marte, imóveis em Marte, como alguns cursos eu tenho Então, visto né? Pois aí. é. Me preocupa muito os blogueiros vendendo curso de holding patrimonial e a pessoa fala 2 horas e no final ela falou 20 minutos de holding e o curso é caríssimo. Exatamente. Pois é, então. Quem sabe montamos um curso pé no chão, um curso bem Sim, focado nessas necessidades aí do mercado, né? E agradeço, assim, gratidão infinita mesmo a você, professor Marcos, por me convidar a participar da sim. live. Eu espero ter satisfeito as dúvidas de todos e dos nossos seguidores e espero que tenha sido muito produtiva, né? Muito profícua. Eu que agradeço. E aí a gente, quem sabe, né? Numa próxima aprofunda mais o tema. Lógico que em 1 hora não dá para falar tudo, mas de repente a Com gente certeza. fala de um tema mais próximo e tudo mais. Ó, o Robson está dizendo aí, tem interesse, hein? Tem interesse. Aí, Robson, que bom, querido. Perfeito. Pablo, Chamar bem-vindo. Beijos para vocês. Isso. Meus bom ex-alunos demais. também, tem alguns ex-alunos aqui. A Rimênia também é ex-aluna e contadora Isso. experiente em Fortaleza. É sempre uma querida Parabéns, Imene. nas lives. Bom Então tá demais. bom. Boa noite a todo Beijos a todos. mundo. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, professor Marcos. Estou aguardando o seu chamado para a gente fazer outra live, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.